A nossa ideia era fazer uma retrospectiva da criação e desenvolvimento do Esporte Clube Conselheiro Mairinque, entidade responsável no município pela prática do jogo de malha, que hoje já não se pratica mais, e do bocha. Procurar nos livros de atas e nos documentos oficiais dados e informações que pudessem retratar o nome dos abnegados, atletas e simpatizantes que ao longo do tempo dedicaram-se à tarefa de construírem a entidade. Essa era a ideia básica. Mas logo nas primeiras pesquisas, eu pude comprovar que mais que a leitura dos livros de atas, talvez valesse a pena dar ênfase para alguns depoimentos, principalmente de pessoas que se destacaram na construção da história. Eu já tinha alguns depoimentos registrados em livro que havia escrito em março de 2004, intitulado Vivendo e Aprendendo. Já tinha conhecimento também da importância do trabalho do cidadão Juliano Machado, e foi no momento em que, conversando com Flávio Machado, seu neto, que resolvemos juntos dar origem a esse trabalho. E foi o que fizemos. Contar histórias, contando com a cooperação dos membros da família do Juliano, aquele que tem seu nome gravado nas paredes do conselheiro. Bem, pessoal, eu sou Flávio Martins Machado, sou filho de José Machado Neto, conhecido como Peru, pelo apelido de Peru, o qual eu acabei herdando o apelido também. Muitos me conhecem na cidade como Peru. Sou neto do saudoso Joviano Machado, um dos fundadores do Esporte Clube Conselheiro Mairinque, que na minha infância, carinhosamente, era chamado do Campinho de Malha. Eu acompanhei praticamente assim toda essa transformação, toda essa construção em relação à sede nova de hoje, que é uma sede que muitos devem conhecer, que é uma sede de tijolo, de alvenaria, com concreto, enfim. Tá bem marcado assim na minha memória, a sede antiga, que era um pouco mais para baixo de onde é a sede hoje, mais encravada para o lado da mata. Uma construção de eucalipto, aquelas toras de eucalipto, uma cor vermelha bem intensa, quase um vinho, e a cobertura com aquelas telhas de zinco ondulada. E eu praticamente passei a minha infância toda ali, vendo aquele movimento do pessoal praticando malha, tudo. Cheguei a esboçar um pouco a vontade de praticar malha ali também, mas o vô Juliano era um pouco ciumento em relação ao campo, porque como nós não tínhamos muita prática, era criança, me lembro assim, a gente arremessava a malha e cavocava o campo, e ele ficava muito bravo. E naquela época o campo era diferente do campo recente, que hoje também infelizmente já não existe. Era um campo era uma terra, e jogava um pó de vidro. Então qualquer movimento errado que você jogava a malha, você cavocava, e o velho ficava muito bravo mesmo. E eu participei então, vendo todo esse movimento aí, do pessoal da malha. Participei de várias viagens, íamos jogar malha em Sorocaba, no campo do Democrata, no campo do Estrada, ia jogar malha em Itu. Chegamos a fazer algumas viagens até longas. Eu me lembro uma vez nós fomos até São Carlos, jogar lá também. Então eu sempre participei, acompanhando o pessoal, e vendo todo esse movimento, essa história. E em conversa daí com o Pelica, o Pelica sugeriu fazer esse registro, esse documentário. Eu me comprometi a dar uma mão para ele, ajudar, correndo atrás, gravando algumas entrevistas, fornecendo fotos que nós tínhamos em casa lá também, enfim. Nós acabamos juntando todo esse material para poder gravar
um documentário, né? Deixar um registro, né? Para contar a história do Esporte Clube Conselheiro Mairinque. E é isso aí. Agradeço aí a todos pela atenção. Um forte abraço. Obrigado. Com o celular nas mãos, Flávio, que sempre acompanhou seu avô nas competições e no trabalho de regularização do conselheiro junto à Federação Paulista de Malha, voltou ao espaço físico do clube depois de muitos anos e, percorrendo o local, deixando-se levar pela emoção, retratou aquilo que ainda jovem havia conhecido. Bom, então nós estamos aqui no Esporte Clube Conselheiro Mairinque, né? E vou fazer uma descrição mais ou menos de como que era antigamente aqui esse local, onde nós estamos aqui. Nós estamos aqui na entrada, né? Onde antigamente havia um bosque. Aí onde vocês estão podendo ver, em cima do morro, está faltando a vegetação, né? Que eram os pés de eucalipto antigamente, e tinham os pés de eucalipto, né? E no meio dos eucaliptos havia um bosque com mesas de madeira que foram feitas na época para o pessoal fazer piquenique, né? E hoje, infelizmente, já está tudo desfigurado já, né? Não tem mais nada, né? Inclusive aqui no alto do morro aqui já não tem mais vegetação, nada. Até o morro aqui mesmo já está bem desfigurado, né? A parte do terreno, né? Mas é isso aí, pessoal. Antigamente era um local onde o pessoal costumava se reunir aqui, o pessoal vinha jogar malha, né? Ou praticar outro tipo de esporte aqui na quadra, né? Jogar futebol de salão, jogar vôlei, outros vinham jogar bocha. E aí os familiares, né? As mulheres, as crianças, aproveitavam esse espaço aqui que nós estamos visualizando aqui, que era um espaço bem agradável, né? Para você passar o dia fazendo piquenique. E é isso aí, pessoal. Aqui estamos chegando no campo, que hoje é um campo de futebol society, né, com grama sintética. Antigamente isso daqui não existia, né? No local aqui onde hoje está situado aqui esse campo de futebol society, nós tínhamos uma quadra que era com piso, né, de concreto, onde o pessoal praticava daí, né, futebol de salão, vôlei, basquete. E hoje mudou bastante. O clube tá bem diferente aí daquela época. Pessoal, aqui ó, onde nós estamos filmando, antigamente funcionava o bar do clube, né? Tinha onde tem essa porta aqui, a entrada, né, do bar, o balcão aqui do lado, né? Hoje o bar funciona lá dentro, né? Mas antigamente o bar funcionava aqui fora. Esse aqui era, no começo do clube, era aqui que funcionava aqui o bar, né? E aqui vou fazer a tomada aqui dar uma geral aqui do clube, né? Como que o clube está hoje. Aqui é a placa, né? Com os presidentes. Juliano, Tonho, Eli. Ele tá vivo, o Tony tá aí, só de vivo. Outro dos netos do Juliano Machado, o Marcelo, conhecido como Cecel,
que foi atleta campeão na modalidade, representando o clube em várias competições oficiais, também deu seu depoimento. Boa tarde, sou o Marcelo Machado, sou neto do Joviano Machado e filho do José Machado Neto, os fundadores do Conselheiro, Esporte Clube Conselheiro Mairinque. José Machado Neto é o Peru. José Machado Neto é o peru e, consequentemente, né, a gente adquire o apelido. Desde quando você começou a frequentar aqui? Desde que eu tinha uns 7 anos, para menos, ainda uns 6, 7 anos. Agora já faz mais, 40 anos que eu comecei a vir com meu pai aqui. E você jogava mais malha, né? Isso, eu comecei na malha, jogando malha, mas escondido do Joviano. O Joviano não deixava a gente jogar, nem eu nem meu irmão, Renato. E ele ficava até umas 5h30 da tarde, 6 horas, começava a treinar, o pessoal vinha, aí ele ia embora, e o meu pai pegava e deixava a gente jogar, porque senão não aprendia nunca, né? Aí começamos a ficar tecnicamente melhor e meu avô viu e deixou a gente jogar. Aí... Você me falava outro dia, né, que você, pelo Conselheiro, disputando malha, você jogou em vários lugares, São Paulo. Disputamos jogo estadual que fala, né? E por seleções de Sorocaba a gente fui campeão, eu não lembro o ano, mas fui campeão em Sorocaba pela seleção de Sorocaba. E depois eu joguei em Sorocaba no Estrada. Tive um ano que a gente disputou estadual por clubes e ficamos em terceiro colocado. Perdemos o Baeta Neves no campo da Portuguesa. Aí ficamos em terceiro. Aqui na região você jogava muito no Estrada em Sorocaba, né? Isso, aqui a região jogava no Estrada, Democrata, Central Park, tinha o Maria Eugênia. A gente ia jogar em Boituva, Cerquilho, que fazia parte da liga, né? Eles entraram também, teve o Boituva, Cerquilho, eles entraram até Conchas, já joguei já. Pela Liga de Sorocaba, pelo Conselheiro aqui. E é gozado que a malha praticamente é uma dinastia da família. Começou com o Juliano, o seu pai, você, Renato, isso, né? Começou com o Joviano jogava. Aí meu pai jogava, aí o Renato veio um pouquinho antes, mas eu sempre quis também. Aí eu peguei gosto, se deixar eu até jogo hoje ainda, mas não tem, né? Eu até ia para Sorocaba. Até falei com meu pai para ir para Sorocaba hoje, mas o pessoal lá também deu uma parada lá. Mas se deixar eu jogo, eu gosto. É um negócio que ficou, né? Que já vem que vem de tempos, vem da família, né? É a história, né? O Juliano foi presidente daqui com 14 anos, 15 anos seguidos. Ele foi. Já do Casmo, ele tinha sido presidente do Departamento de Esporte. Isso, ele já foi já. E aqui, mas é uma coisa que deixa, né, saudade pra gente. Pra mim, principalmente, eu deixa um pouquinho na saudade aqui, principalmente aqui. Você entrava aqui, tinha o campo, agora não tem, né? Mas isso é uma coisa natural das coisas, né? É uma hipótese, não vai acontecer nunca, porque depende de uma série de circunstâncias. Mas você acha que hoje, se tivesse uma quadra, a juventude voltaria, teria aptidão para começar? Ou não? Eu acredito que não, Felipe. Acabou ficando um esporte de lerda. Sim, ficou. Aqui em Mairinque, assim, na região... Bocha é a mesma coisa, né? Bocha. Aqui em Mairinque, não. Mas, assim, se você for pro lado de São Paulo, Santo André... Santo André tem time, tem mulher jogando, que são, né, que trabalham nas empresas, eles jogam. São Bernardo, Suzano, tem Bauru, tem uns times bons pro lado de lá também, pelo interior. Tem bastante criança, tem bastante pessoas jovens jogando. Porque reúne a família, né? O pessoal de São Paulo reúne mais a família para passar o final de semana, né? E aqui do interior, se tivesse hoje assim, poderia até para jogar, para brincar. Agora para disputar campeonato é difícil.
Porque Mairink sempre participou dos jogos regionais, tanto com o Malha quanto o Borja, que é o conselheiro que representava Isso, é. o município, né? O Renato disputou regionais em Lençóis Paulista. Foi a primeira vez que teve malha, né? Nos jogos regionais foi em Lençóis Paulista. E eu não fui porque eu não tinha idade, não deixava a gente ir. O Renato foi, disputou, ficou vice-campeão, perdeu para Sorocaba. Aí foi jogar os Jogos Abertos lá em Guarulhos, desse ano. Mas a constância em que o Mairink ia, depois disso aí, a gente sempre ficava em segundo, a gente sempre perdia para Sorocaba, por estrada. Mas era uma briga boa, era uma disputa boa. Viu, e me fala uma coisa, você lembra quando começou lá o clube de malha? Que o vô Lógico que lembro. começou? Hã? Que o vô começou? E como que foi, assim, como que se deu essa ideia? Como que vocês conheceram a malha? Como que o vô conhecia a malha? Na época, Aqui, os esportes mais populares eram futebol, não a tinha... malha começou aqui na. Não tem essa ruazinha que passa vai lá para casa do Arvarinho? do Onde o lado do Arvarinho Altina. morava? Do lado do Altina. É, Naquela ruazinha, né? né, tinha umas maiões grandonas assim. Só que eu jogava maião assim. Então, mas como que vocês conheceram a malha? Que eu tô contando a você. Mas começou ali. Tinha uma turma que o pai do Chicão, eles brincavam ali, ó. Bem onde é que faz a física. E daí nós começamos aqui. Mas tinha um bando ali. E quem Nós que ficava era? todos sentados no barrão. Mas quem que era a turma na época? Que começou com as malhas? Ah, eu não lembro, tem bastante gente. Mas você não lembra de ninguém Dico conhecido? Camparini, Bigorê, o Bodinho, o Tonho, meu pai. Palazinho Eu Palacinho mesmo. também? O Gaé, o Palácio, o Arvarinho. Tinha um amigo nosso que o nome dele era João Garção. Então reuniu ali no porão do Camparini. No porão do seu Dícono, Isso, Dico Camparini. Aí foi feita a reunião, arrumar um nome pro clube. E quem que sugeriu o nome de conselheiro? Ah, isso eu não lembro. Mas tem que ter o nome, né? Fizeram ata, tudo certinho. Foi feito ata? Foi. O Tonho deve saber disso aí. Será que o Tonho tem essa ata aí? Não sei, rapaz. Mas e daí? Qual que foi os próximos passos daí? Então daí foi ali, né? No Maião. Vinha ali lá, aquele Maião grande. E eu não lembro o que aconteceu, que acabou ali. Acabou. E fui eu com o Palacinho, pai do Marcelo. do Marcelo, lá onde é o campo hoje. Lá em cima. Tinha um campinho para jogar bola lá. E nós começamos a jogar mais ali. Mas no relento, não tinha cobertura, nada. Não, na terra. Daí teve um pessoal do Marmeleiro, que tinha um marmeleiro ali. A convidado nós para ir lá jogar mais contra eles. Os caras só faziam assim, ó. E nós... Umas maiões andando assim. Os caras só assim, ó. Daí que nós pegamos um jeito. De jogar. Daí o Juliano mandou a plaina lá, pediu a plaina acho que era o Gemento. Da prefeitura. A plaina foi e rapou. Não naquela posição que tá lá. Sim, não, eu lembro. Eu lembro como que era. Antigamente era de assim. Passou a plaina, eu com o Palacinho, eu com o Palacinho, pusemos os tijolos assim do lado, sentados assim, né? E daí começamos a jogar rasteirinha. Mas e daí aquela cobertura lá, quem que fez? Foi nós que fizemos. Que foi feita aquela cobertura de eucalipto, né? Era de eucalipto, um zinco. O zinco foi o Figueiredo que deu pra nós. Figueiredo da CBA? É. É mesmo? Meu pai foi lá pedir pra ele, deu umas folhas de zinco, nós pregamos lá.
Mas o Figueroa vinha, frequentava aqui ou não? Não, O vô foi lá pedir pra ele. era aberto o campo. Chovia, não podia ter jogo porque chovia. Vamos cobrir ontem, vamos fazer. Então lembraram de alumínio. Não sei se meu pai comprou. Só sei que ele roubouzinho. Daí nós subimos lá em cima. O Palacinho trabalhou bem ali, ué. É. Quem tanto trabalhou lá na cobertura do clube? Daí foi o turma inteiro, né? É? É. Vocês faziam um mutirão daí. É, de um bando lá. Entendi. E aqueles eucalipto lá? Da onde que veio? Daqui mesmo? Cortaram daqui? É, nós cortamos lá lá pro lado pra cada Vila Barreto. A Granada. A Granada. Que era tudo mato lá. É, foi, acho que foi Não tinha tudo- bairro, nada. Era tudo mato ali. Nós chegamos a cortar os calipes lá, vai. E então, acho que foi a prefeitura, deu um caminhãozinho pra nós e trouxe aí. Certo. Daí foi feito buraco e feito de madeira, Sim. a cobertura. Aí Daí fizeram um barzinho no fundo. vocês pintaram, né? De vermelhão, lembra? É. Vermelho, né? E aí depois os próximos passos daí, para passar pro Campo Novo. Como é que foi? Daí que eu não sei, eu não lembro que o pai falou com o Gemento fez o Campo Novo ali. Que é onde é hoje, lá o É. Conselheiro. E o campo que era lá era terra. Nós jogava cascolho, umas pedrinhas assim, né? Sei, aquelas pedrinhas pretas. A gente tipo de socava vidro. buscar. Eu lembro disso. É, pode ver, jogava assim. Só que era terra. E fazia a batida daí, É. da malha. Chicão, Gaé, Que o vô não deixava a gente Parado. brincar porque cavocava e arrancava. É, Bertinho, Gui. Era uma turma boa. Ué, turma boa. E quando que começou as competições daí? Ah, isso aí não lembro. Que vocês começaram a participar dos campeonatos? Como começou vocês participarem para jogar lá contra o Estrada, contra o Democrata? Eu acho que foi. Que ano que foi? Eu trabalhava na FEPAS ainda. Hum, Acho que foi na década de 60, por aí. sim. Ou quase 70, agora assim. Acho que foi na década de 70. Então, mas vocês eram filiados, né? No É, daí FDF. fomos para Sorocaba lá. Então, mas vocês eram filiados à federação, né? É. De malha, né? Que eu lembro que eu cheguei aí com o vô em reuniões lá em São Paulo, no bairro de Perdizes, lá tinha uma sede lá, eu ia com o vô. E o prédio lá, O né? prédio, é. Eu cheguei aí com o vô lá participar de reuniões em São Paulo. Que acho que fazia daí a definição daí dos campeonatos, né? Para participar dos campeonatos. É, daí entramos na Liga de Sorocaba, né? E daí para participar daí dos jogos regionais, como é que foi? A joga isso é da prefeitura. Então, mas vocês começaram a participar daí? O era o Vanusa, que era o chefe, né? Sim. Ele vinha falar comigo para arrumar 4, 5, 6 jogadores. Só de Sorocaba acho que vinha 2. Eu convido lá o do Democrata ainda. Tinha o Nersão, morava lá em Alumínio. Alumínio. Lembra? A Mas gente o passava Nersão, lá, é. pegar ele no trevo lá. Parava, Esse é, o apegou, Nersão não parava. disputou hoje, não. Então a gente parava para pegar. Quando ia jogar, parava É. lá no trevo. Tinha o pessoal que vinha de Calcaia também, que jogava aqui. O O Zico. Zico. Zico e mais um cara que não lembro. É, tinha Toninho. que era o irmão do amigo meu lá. É, Toninho. Vinham 2, o Zico e o Toninho. Sim. Eu lembro disso. Daí veio o Barbirino, o vô da Vera. O vô da Vera? É. Eu não sabia, não. Quem que era o vô da Vera? Era um gordo, sei que era Barbirino. Não, Mas o quê? Barberino, seu Barberino. É. Eu lembro. Você lembra quando fomos jogar a Maia lá e o carro te matou uma bonecada lá?
Não lembro. Não teve jogo. Ah, deu acidente. Ah, eu lembro. Eu pus você aqui no pescoço aqui, você chega aqui e eu fui o filho do Nerso Rosa. Morava em frente de casa, aí, Eu lembro. quando era moleque. Eu lembro. E me fala uma coisa, o que o vô ia fazer lá na casa do seu Domício? Lembra do seu Domício? Morava ali na rua Carlos Gomes. Ah, o que ia fazer? Eu não sei. Ele ia levar malha lá. Ah, pra polir. O seu Domício polia a malha, é isso? Polia. Eu ia com o vô lá. Depois eu trouxe o motorzinho pra cá. É. Então, mas era o seu Domício que polia as malhas. Né? É, Eu mas lembro. depois aqui era eu. Eu cheguei aí algumas vezes lá com o vô. Lá na rua Carlos Gomes, né? Na casa da esquina, né? É. O seu Domício era sapateiro, isso? Aí eu não sei, viu? Ele tinha uma oficinazinha ali do lado da casa dele. Ali. Será que era? Eu não sei direito. Mas eu lembro que eu cheguei aí com o vô lá e o vô levava a malha lá pra polir. Então, daí o motorzinho foi ele que deu aí. Depusemos aqui. O seu Domício. É. Entendi. Ele levava a maia lá, né? Nós treinava, ele levava e trazia outro dia. Sim. Mas e daí e depois aí, conforme foi passando o tempo, o que você acha que foi o que causou a não continuidade do clube de malha? Que casou, foi pro mundo Satã. Mas o que eles resolveram acabar com a malha? Não é que. Primeiro que não dava condução. E eu ia com o meu carro, acho que o Mauri ia com Eu ele. ia com o meu, É, acho que é o seu. eu ia, fui levar várias vezes, É, então. junto com a Mauri, a gente ia com o carro nosso. Daí o Calcaia, o time de Calcaia parou um ano parou de disputar. Porque Calcaia jogou aqui com nós também. Sim, A tabela veio na minha mão. Cheguei, entreguei pro Satã a tabela aqui. Ele falou, né, vai parar. Eu falei, mas vai parar por quê? Calcaia parou, nós não pode parar também? Eu não mandei pra puta que eu falei, nunca não veio mais aqui. Aí acabou de vez. aí parou. Ah, parou, não foi mais pra frente. Mas você não acha que não teve continuidade porque não houve uma renovação também de juventude? Da molecada se interessar e começar Ah, mas jogar? não tinha. Não aparecia. O único que apareceu foi o Marcelo Governado. Veio um cara da Santa Quitéria. Ah, lá de São Roque. É, Tinha um campo lá, né? Santa Quitéria. Né? tinha, nós jogamos lá. E um cara veio jogar pra nós aqui. De lá de Santa Quitéria. É, não lembro o nome dele. Da Santa Quitéria saiu da liga. Ele veio com nós aí. Ficou um tempo. Em que ano que acabou daí a malha? Você E lembra? agora não tem algo. Ah, 90 e... o Mauri morreu em 2000 e... Será que foi 2001? Acho que foi 2001. O vô morreu em 97. Foi 97, foi 2001. Então, mas quando o vô Acabou morreu a ainda... malha quando eu morri. Quando o vô morreu ainda tinha ainda o clube, a malha. Tinha. Quando o Mauri morreu, acabou. O Mauri morreu, já não tinha jogador. Não dava mais pra Tinha 7 ou 8 jogadores. ter continuidade. Aí o pessoal continuou com a bocha daí. É Miguel Bosch, o Gael Bosch, Dirney Bosch, ficava eu, Gentil, Zé Antônio e o Mauri, Marcelo e Renato, nós treinávamos, tudo de tarde já. E o resto do pessoal quis jogar bocha daí.
Bocha, depois queria jogar maia, o carpi, falhava. Fazer sala, esses caras agora aí. Daí acabou. Acabou com o Satã. Satã. Eu não xinguei ele. Eu quase não mandei pra puta que o pariu, porque. Mas você ficou bravo com ele. Pô! Foi a tabela aqui, Satã. Tem 2 tabelas aqui que vai aprovar. Na calcanha parou, ela vai parar também. Mas quem não vai disputar então? Não vai. E eu fiz uma puta cagada depois, velho. Antes. Nós vamos jogar Maia lá em São Pirapora. É. Tinha sacolinha assim de couro que o Domingos fez. Sacolinha De couro. de couro. Você lembra dela? Lembro? Pra colocar as malhas? É. É. É uma sacolinha de couro, um couro duro, assim. Eu joguei atrás do sofá ali. Hum. Eu ia treinar lá, falei, caralho, ó, vai, tem 2, tinha 3 jogos demais, só tem 2. Eu sumi o pai da Maia. E a Maia aqui, rapaz. Tava aqui em casa, a malha. É. Daí eu lembrei, eu catei ela e levei de volta pra lá. Burro eu de fazer isso. Me arrependi, as Maias não sei o que fizeram. Que fim que deu as malhas? Ninguém falou mais nada. Essa foi comprada. Eu sei, mas falando, e as malhas que tinha lá no clube lá? Não sei, velho. Que fim que deu? Ninguém sabe. O Eli deve saber alguma coisa. Mas o Eli chegou a jogar a malha também. Chegou a brincar um pouco, mas não foi muito jogador, não. É. E quem que foi o melhor jogador na época lá de malha? Na sua opinião? Albertinho era bom, hein? Bertinho? Albertinho era bom. Decidia a partida. Marcelo. Cecel? O Marcelo jogava pra caralho. O Renato também jogava bem. O Mauri era mais ou menos, eu era mais ou menos. O Miguel também era mais ou menos, não era essas coisas, não. E o Zé Antônio? O Zé Antônio também é tudo Tudo médio. Tinha o Eduardo também, né? Que morreu, né? Não, o Du não era da Maia. Ele jogou malha. O Du que trabalhava na nossa caixa, nosso banco aqui. Lembra? Não jogava Maia, ele é meu diretor lá. Ah, mas ele não chegou a jogar. Não, Mas ele frequentava bem o clube. frequentava direto lá. Entendi. Eduardo. É. Mas então aí tudo acabou então em nada. Acabou em nada, cara. A turma não deu sequência. Acabou ficando só a bocha mesmo. Só a bocha. E quantos anos faz que você não vai lá no clube? A última vez que eu fui, acho que foi em 2001. Então você foi então. Depois que acabou, eu de fui mim. mais 2 vezes lá. Depois de mim então, porque eu depois que o vô morreu eu não voltei mais lá. Em 2001. O vô morreu em 97 e eu depois que o vô morreu eu não fui mais. Nem quando foi feita a homenagem pro vô lá eu não fui. Depois que o Satã fez aquela cagada, eu não fui mais. Fui 2 vezes para conversar com o Gentil. Mas não frequentei mais. Parou. Parei. Daí entrou o Tufi, arrebentou o Cabo de Maia. Na época do Tufi que tiraram o campo. Colocou aqueles pisos, acabou com a Maia, daí acabou de vez. Então foi na época do Tufi que acabou a malha então, Teve o Tufi. o campo. E você sente saudade daquela época lá? Sente, né, viu? Era tudo amigo, né? Mas agora também acabou tudo, né, pai? Acabou. A maioria já não tá mais aqui. Morreu todo mundo. Jogava o Mi jogava bem também. O Mi. O Mi. O Mi. O Bolo Bertinho. Sim. Gumercindo. O Mercindo jogava também.
praticamente quem tá aí hoje ficou só o Tonho, você, o Gaé, Renato, Marcelo, Renato, Marcelo, o Miguel, o Dirney também tá vivo, hein? o Miguel que você fala. O Balduino aí. Ah, Miguel Balduino, isso mesmo. É, o Miguel É. jogou também. Verdade. E o resto foi tudo pra Casa do Chapéu. Aí não sei, o Chicão mudou daí, né? Morava aqui embaixo. Lembra o Chicão ali, É, na casa da esquina ali. não sei se ficou vivo ou morreu. Ah, mas quando morreu, o Baldi começou a acabar. Então, na verdade, o divisor de águas foi o Maurício Ketty. É porque não tinha jogador, né? Tinha quase 8 jogadores só. Depois que o Mauri faleceu, aí É, foi a faleceu sentença de morte pra Malha. Assim, é, o Satã começou com isso. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou largar a mão. Larguei, não veio mais aqui. Eu não falei, né, mas E hoje você tem conhecimento do pessoal, continua ainda de Sorocaba lá, ó, Central Park, Boa. Estrada, a estrada continua. Agora, Democrata. acho que o Central Park parou, um negócio assim. E o Democrata. Democrata tem. É. Mas aqueles velharada tem alguém lá ainda, será? Pelão, Pelão tem. Boituva. O Boituva, não sei, o Pelão de vez em quando eu ligo pra ele. É. Eu falo, e a turma aí, Pelão, com guitarra? Fala tudo aí. Carango. Caramba, é. Zé Luiz. O Nésio morreu. Hum. É o de. Onde morava o. Caralho, tô ruim de cabeça, rapaz. Morava o O. Seu cunhado lá, o. Márcio É, onde que morava? Bernardino de Campos. Não, aqui não, não é Ah, aqui, em Meirinho. Araçoiaba. Araçoiaba da Serra. É, o rapaz que jogava com nós, é esse aí, né? De Araçoiaba? De Araçoiaba. Entendi. O estádio foi eu que frequentamos bem o estádio um pouco. Nós ia na quinta-feira treinar e ia no domingo. E E aí? ele ia jogar. E daí parou também. E daí Parou. perdeu o contato com o pessoal lá também. Ah, não ia mais, né? Você vai pegar uma hora e dar um pulo lá na estrada lá. É, eu falo pro Marcelo de que der fora pra ir lá, Mas eles treinam de sábado, dia de semana. dia de semana. Dia de semana? Eu não E sei, que mas horário? deu Que horário uma que mexida lá. Que horário que eles treinam lá? Deram uma mexida lá. Você vê que o Pelão, eles acabaram com o campo lá, né? Iam fazer outro. Negócio de arquibancada lá. Sim, Mas depois não falei mais com ele. entendi. É, mas... Não sei se existe, eles vão muito do democrata. Sim, Eles brincam no democrata. entendi. Então essa aí foi a história do Esporte Clube Conselheiro Mairinque. É, por aí. Clube de Malha, Começou assim. famosíssimo. Nós jogávamos maiana, assim, uma puta maiana assim, feito no depósito. Onde batia, parava. Os caras vermelhos assim, ó. Na maciota. Aí que vocês foram aprender como que jogava, de verdade. Na verdade, você jogava a malha tradicional, que é o malhão, né? É, Que o pessoal joga bastante no interior aí de São isso. pro interior do Brasil aí. O malhão. Nós aprendemos com os caras lá. Mas. E nós. Guarda. Aí vocês tiveram que aprender a jogar a malha, de verdade. Daí fomos aqui comprar malha. E essas malhas eram adquiridas onde? Onde que comprava, sabe? Da federação lá. Ah, na federação? É. Vendia lá? Então Vendia. a malha era oficial, então. É oficial. É caro, né, então? Né, comprar, né, o meu, foi ali, mano. Sabe que foi na Barra Funda?
Era ali no bairro de Perdizes, da Federação. Eu cheguei aí com o vô numas reuniões lá. Um prédio, né? Num prédio. É lá então que Lá em tinha um cima. cara que fazia malha lá. Do lado ali, se eu não me engano, da Cardoso de Almeida ali. É perto do campo Perto do do Palmeiras Campo do ali. Palmeiras, isso mesmo. Ali por perto. Eu cheguei na época que eu morava em São Paulo. Eu cheguei a ir com o vô. Levei o vô acho que umas 2 vezes, né? Mas é isso aí, né, velho? Foi bom enquanto durou. Foi o quanto do mesmo. Destaco ainda nesse trabalho uma entrevista que eu fiz com o Luiz Gabriel Mendes, o Gaé. Todos o conhecem por Gaé, apelido do Luiz Gabriel Mendes, que nasceu em Cerqueira César, mas chegou em Mairinque em dezembro de 55. E passou toda a infância dele brincando no campinho do Vendite, com toda aquela molecada que morava naquele quarteirão, como o Dal, o Cláudio Machado, filho de Juliano, o Peru, o próprio Kim Borges, o Bima e o Vandão Bigorê. E a sua relação com o conselheiro, junto com o irmão o Tonho, o Antônio Diógenes Mendes, começou praticamente no final do ano de 73, quando havia uma turma que costumava jogar malha de frente ao bar do Tonho, ali na Avenida Lamartine Navarro, em frente ao Colégio do Altina. Era um pessoal muito dedicado, o Gaé dizia isso, e as malhas que eles usavam eram fabricadas no depósito de locomotiva da Sorocabana. Eram muito pesadas, e dessa turma que brincava, jogava malha naquela quadra improvisada, eram nomes como o Miguel Lange, o Juviano, o Lico Camparini, o Benedito Chapéu, o Litinho, o Chicão, o Chico Venite, o Peru e o Edgar Palassi. E o Gaé sempre lembrava naquela entrevista que ele me deu que eu não podia dizer que o primeiro campo de malha em Mairinque era aquele, pois havia algo muito próximo e parecido na venda do Gentil Savioli, na rua Antônio Zecchi. Eles não consideravam esse um campo verdadeiro porque as partidas eram jogadas no meio da rua. Essa que eles faziam ali em frente do bar do Tonho. E no ano de 75, quando o prefeito Arganaldo Ortolani doou para o conselheiro a área que vem sendo utilizada até hoje, todos eles, atletas, dirigentes, ajudaram a construir um campo meio rudimentar ainda, coberto com folhas de zinco. E desse período, o Gaé lembra que ele jogava junto com o Luiz Carlos França, com o Gumercindo, o Mi, o Peru, o Bertinho, o Percy Filho, e brincando ele falava dos irmãos Coragem, como ele chamava os 3 irmãos, o Milton, o Dito e o Luiz Xavier. Ainda no ano de 75, nas lembranças do Gaé, o Juliano Machado tinha ido visitar seus parentes em Bugaçu e ficou encantado com uma cancha de bocha que ele viu lá e trouxe a ideia para Mairinque. A partir de então passaram a fazer alguns contatos com a prefeitura, conseguindo, com apoio político, a prefeitura se responsabilizando pela construção do imóvel com as 2 canchas, uma de bocha e outra de malha. E com essa cancha nova e a equipe motivada, nos anos de 78 e 79, o Gaé lembra, eles foram vice-campeões no campeonato regional e campeões da Taça Cidade de Sorocaba. No ano de 92, a malha já foi incluída nos Jogos Regionais. E o Gaé esteve participando nessa data, junto com o Miguel Balduino, o Gentil, o Maurício Quete, o Merinho e o Eli, representando Mairinque nos jogos realizados na cidade de Lençóis Paulista. E quando a gente fala da bocha, Mairinque possuía outras canchas
na época, como o bar do Everaldo, que ficava na rua Monteiro Lobato, no bar do Ernesto, na rua Santos Dumont, e uma terceira na Vila Sorocabana, numa propriedade do Antônio Reina. Mas a lembrança que existe, que o GAEC confirma isso, que foi o Eli quem escreveu as equipes de malha e bocha na Liga Sorocabana Bochóvila, o que ajudou a intensificar a participação do conselheiro nos diversos torneios e campeonatos promovidos por aquela entidade. O Gaé lembra ainda de uma equipe que esteve representando o município nos jogos regionais, mas ele não conseguia confirmar naquela entrevista que me deu se isso foi a primeira vez ou não. Mas nessa equipe que ele lembra, jogavam o Belu, o Gringo, o Ico, o Zé Maria e o Oscar, o pai do Dunga. E uma coisa muito importante que o Gaé lembrava, que logicamente ele lembra isso até hoje, que pouca gente sabe a história interessante que ajudou a definir as cores do conselheiro, como grená e branco. Até então, porque ninguém estava pensando nisso na época, no assunto de camisa, cor de camisa, porque eles estavam empenhados na regularização dos estatutos e na documentação do clube. Na época, eles procuraram o Bivo, o Florival Alexandre de Aguiar, que na época trabalhava no Departamento de Esportes do governo estadual, e solicitaram dele algum tipo de apoio. O Divo, então, conseguiu um jogo de camisa, e como eram todas da cor bordô, aquele pessoal que praticava malha e bocha na época, uniram o útil ao agradável e passaram a considerar essas cores, bordô e branca, como as cores oficiais do clube. O que leva a afirmar, e o Gaé sempre sorria quando contava essa história para mim, que no nosso caso a camisa nasceu antes das cores. Ainda para o Gaé, o melhor jogador de malha que ele conheceu aqui em Mairink foi o Bertinho, irmão do Mi. E fora de Mairink ele achava que não tinha para ninguém, mas o melhor jogador naquela época era o Guaraci Germano de Sorocaba. E no caso da bocha, o Gaé lembrando, duas pessoas que arrebentavam dentro da quadra aqui em Mairink eram o Eusébio e o Capato. E uma das coisas que era motivo de orgulho do Gaé, como jogador de malha, representando o conselheiro, foi o terceiro lugar num dos Jogos Abertos do Estado, do qual ele participou, e nos Jogos Regionais, ficando com a quarta colocação. Defendendo a seleção de Sorocaba, o Gaé foi 3 vezes campeão do interior, jogando inclusive com outros marinquenses, como o Cecel e o Renato, filhos do Peru. Jogando pelo conselheiro, o Gaé teve 8 títulos de campeão de malha, sendo 3 deles em campeonatos regionais e 5 disputando a Taça Cidade de Sorocaba.